Janeiro? Vamos. Onde é que tá o Cícero Melo? Eu acho que já se preparando para a apresentação do novo comandante do Vasco da Gama, que também, pelo menos, uma novidade no Cruz Maltino, Cissão. Bom dia a você, Mari, as Maris, né? Mari Pereira também, ao Bruno Vicari, ao Jailson e ao fã de esporte, especialmente nesse momento ao torcedor Cruz Maltino. Vocês estão vendo que eu estou aqui em São Januário, gramado ao fundo. Por que eu estou aqui? Como disse a Mari, à 13h vai ser feita a apresentação oficial e a primeira entrevista coletiva do novo técnico do Vasco, Fábio Carilli. Ontem foi a reapresentação lá no CT Moacir Barbosa, em Jacarepaguá, todo o elenco principal com o Fábio Carilli, que até conversou informalmente com a imprensa, sem gravar nada, já disse até que o sistema tático que ele prefere é o 4-2-3-1, que vai aperfeiçoar esse esquema no Vasco, todo mundo marcando, todo mundo também atacando. Ele mostrou vídeos do City, olha o exemplo que ele deu, o principal, foi do Manchester City. O Vasco já tem 4 jogadores contratados e um deles já foi agora anunciado há pouco, oficialmente. É o volante Tietê, que estava no Botafogo, 32 anos de idade, contrato de 2 anos com o Vasco, vai vestir a camisa de número 3. Os outros reforços, o goleiro que o Vasco contratou, né? Temos aí o Daniel Fusato, que veio do Eibar da Espanha, os zagueiros Lucas Freitas, que estava no Juventude de Caxias do Sul, e o Lucas Oliveira, pertence ao Cruzeiro, mas estava jogando no futebol japonês, e agora o Tietê. Vasco está de olho em mais um zagueiro experiente, Maurício Lemos, 29 anos de idade, uruguaio do Atlético Mineiro. Ele já tem uma proposta do Vasco, o Vasco tem concorrência, porque o Peñarol do Uruguai também quer o jogador, e eu obtive a informação que 2 clubes brasileiros também querem o jogador, no caso, o Santos Futebol Clube. Paulinho, meia, falou com a imprensa ontem e falou dessa possibilidade de muita briga aí por uma posição titular com os reforços que estão chegando no Vasco. Cara, a gente tem um elenco muito bom, claro que ainda vai se reforçar ainda mais, tá? Mas temos muito bons jogadores, de muita qualidade. E essa briga é boa, é saudável, né? Ali por posição ali. Tenho certeza ali quem tiver melhor tecnicamente e fisicamente, e o treinador entender o melhor que possa estar começando a jogar. O importante é todos estar dispostos, todos bem fisicamente, tecnicamente, e poder ajudar o treinador e ajudar o clube, que é o mais importante. Tá aí o Paulinho, que teve uma séria lesão no joelho, praticamente não jogou no ano passado e agora está bem para começar a pré-temporada. Esse time principal do Vasco vai a campo só na 4ª rodada do Campeonato Carioca, no dia 23 de janeiro, jogo contra o Madureira, que deve ser em Manaus, este jogo. Por enquanto, nas 3 primeiras rodadas, vai um time alternativo com alguns reservas e os garotos da base, comandado pelo técnico do Sub-20 do Vasco, o Ramon Lima. E a estreia do Vasco, então, já é no próximo sábado, aqui mesmo em São Januário, às 4h30 contra o time do Nova Iguaçu. Voltamos aos estúdios. Boa, o Cícero, então, já em São Januário, já tem a apresentação, então, no início da tarde do Fábio Carilli. Cícero Melo, como profissional exemplar que é, já está por lá. Sempre pontual. Vamos sobre os 6 clubes brasileiros que demonstraram interesse na contratação de Rony nas últimas semanas. São eles Bahia, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Santos e Atlético Mineiro. Recebi essa informação de uma pessoa super importante envolvida nas tratativas. Alguns nomes já eram conhecidos. O interesse do Santos era oficial, houve proposta, interesse, mas Peixe e Palmeiras não chegaram a um acordo financeiro. Em relação ao Atlético Mineiro, também já havia contado para vocês que na tentativa durante as tratativas pela negociação do Paulinho, o Atlético tentou a inclusão do Rony. Não houve acordo entre as partes e a possibilidade de transferência do Rony para Belo Horizonte foi descartada. O interesse do Cruzeiro é antigo, Alexandre Matos gosta do Rony, já tentou levá-lo, mas nesse momento, diante de outras contratações para a posição, dá para entender que o Cruzeiro está um pouco mais afastado dessas negociações. Eu não descartaria que o Rony aparecesse no Fluminense. O clube tem demonstrado muito interesse na aquisição do atleta e discute com o Palmeiras a possibilidade de uma contratação por empréstimo ou em definitivo. Palmeiras que em outros momentos pedia 12 milhões de euros, mas já aceita fazer um negócio por cifras inferiores. Vale a lembrança de que o Rony tem mais 2 anos de contrato no Palmeiras e ganha R$1.100.000 por mês. Só para completar, o Rony também foi alvo de sondagens
da Itália, do México e do mundo árabe. Existe uma chance real de o Rony ser negociado ainda nessa janela de transferências. Nenhuma conversa avançou. Preciso falar agora sobre o Vasco e a difícil busca por zagueiros. O Cruz Maltino já contratou 2 atletas, o Lucas Freitas do Palmeiras e o Oliveira do Cruzeiro, mas ainda pensa em um nome grande. E vários foram jogadores especulados, entre eles Samir, Balbuena, Davi Luiz, entre outros. Hoje, uma alternativa mais viável parece ser Maurício Lemos, uruguaio de 29 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro e está completamente fora dos planos do Galo. Ele vai para o último ano do vínculo. O mesmo Maurício Lemos que chegou a estar perto do Vasco e do São Paulo em agosto. O Atlético havia liberado o atleta para fechar a negociação, mas foi o Maurício Lemos quem preferiu permanecer na cidade do Galo, mesmo não sendo utilizado. O Vasco retomou as conversas, o Galo já deu aval para a negociação. A ideia do Cruz Maltino é fechar um empréstimo até dezembro com o Maurício Lemos, assumindo 100% dos seus vencimentos. Ele ganha na casa dos R$400 mil por mês. Prometo ficar de olho em novidades sobre o mercado vascaíno para contar para vocês. Combinado? Ficar agora sobre a treta envolvendo Verratti e Vasco da Gama. Verratti tem trabalhado nos bastidores por um aumento salarial, com direito até a ameaça de que pode deixar o clube para jogar na Argentina ou em outros times de futebol no Brasil. O pessoal do GE trouxe uma informação importante, contando que apenas com bônus ele pode alcançar mais R$9 milhões ao longo dessa temporada. Todos os bônus individuais são metas fáceis de serem alcançadas. O Verratti, que já tem um dos maiores salários do elenco vascaíno, ele teve um reajuste salarial ainda com a 777, quando seus vencimentos praticamente foram dobrados, ainda tem esse bônus previsto de R$9 milhões. É também por isso que o Pedrinho, presidente do Vasco, entende que ele não merece um reajuste salarial. O contrato se encerra em dezembro de 25 e é prorrogado automaticamente até dezembro de 26, se o Verratti estiver em pelo menos 60% das partidas ao longo da atual temporada. Só para arrematar, mais um bastidor importante. Quando a 777 fez a renovação do contrato, prometeu luvas astronômicas, prêmio pela assinatura do contrato, e não as pagou. Coube ao presidente Pedrinho fazer essa quitação. Preciso de... Então, galera, as informações foram essas envolvendo o Vasco da Gama. Sim, o Vasco da Gama fez uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Maurício Lemos, uruguaio que teve poucas oportunidades na equipe do Galo na última temporada, porém, a temporada de 2023 foi muito boa para o atleta, inclusive muitos colocam ele aí no top 5 dos melhores zagueiros naquela ocasião. O Maurício Lemos, bom jogador, acho que seguraria bem a onda no Vasco até a chegada do Balbuena, mas o Vasco segue atento no mercado. Um desses nomes é o Rony do Palmeiras, né, para a parte ofensiva. Defensiva você já conhece, né, que no caso é o Maurício Lemos, Samir e Balbuena, que estão na alça de mira do Vasco. Ofensivamente tem o Wanderson do Inter e também o Rony, como eu falei com vocês agora há pouco. Segundo informações do Atenção Vascaínos, a questão do Wanderson é a seguinte, ó, o Vasco segue negociando com o Inter, e aí o Vasco discute a possibilidade com a equipe do Rio Grande do Sul de fazer a negociação de empréstimo, e aí com obrigação de compra em caso de metas alcançadas. Para vocês entenderem, basicamente, é o que aconteceu entre Vasco da Gama Internacional e também o David, o DVD, que hoje está machucado por conta de rompimento no LCA, ligamento cruzado anterior do joelho. E aí o Vasco poderia fazer algo muito próximo ao que fez com o David, no caso com o Wanderson. Já em relação ao Rony, o Vasco tem interesse e o presidente Pedrinho conta com a possibilidade ali de uma conversa mais amigável, devido ser próximo ao Lamáquia e também a Leila Pereira, para poder facilitar a liberação do atleta. Lembrando que o Rony recebe um valor, né, uma quantia salarial considerável, então não ficaria nem um pouco fácil do Vasco conseguir fechar com esse atleta. E aí a torcida consegue ficar já muito animada com essas notícias, porque, por exemplo, o Tietê acabou de ser anunciado, o Vasco teria Tietê, Rony, Wanderson, Verratti, Coutinho, Payet, então ficaria um time muito mais, digamos assim, encorpado
para o restante da temporada. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito, mas muito pouco para a gente alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!